Você está negligenciando a saúde do seu coração em nome do seu shape? Hoje, eu, personal Fábio Vilas Boas, vou reagir a um vídeo fundamental do William Martins sobre o ônus de ser um atleta da categoria Open Bodybuilding. Ele mostra, sem filtros, a realidade dos exames e o risco invisível por trás das paradinhas. Se você quer longevidade na musculação, fica comigo até o final, porque você precisa ver isso. Bora pro conteúdo, porque tempo é músculo. Você já deve ter visto isso aqui, né? É um eletrocardiograma. Isso aqui é o meu, graças a Deus tá tudo bem, mas você conhece o ecocardiograma? Já fez o ecocardiograma? Então assiste essa parte, porque é muito importante para você conhecer o ecocardiograma e aconselho, faça. Vai fazer o ecocardiograma com strain, a maioria conhece, né? Que é o exame indicado aí para analisar a função cardíaca no atleta de fisiculturismo, especificamente aqui, né, com o William. É um exame que a gente identifica alterações precoces, né, decorrentes de treinos, uso dos recursos ergogênicos e tudo mais. Beleza? O que muda do ecocardiograma tradicional para o strain? Porque assim, quando eu fazia o acompanhamento na cidade interior, lá de Araguá, eu sempre fiz o convencional, né? E não tinha nenhuma alteração cardíaca. Era bala. Aí quando eu fiz com o strain, aí que a gente conseguiu ver esses detalhes mais perfeito. Né? Isso é um ponto importante, porque muita gente tem essa dúvida, né? O coração, ele tem uma mecânica que eu brinco que é igual uma mola, né? Ele faz um mecanismo de compressão e torção. E o eco convencional, ele não tem capacidade de avaliar essa mecânica, entendeu? É aí que entra o ecocardiograma avançado, onde o strain está incluído, né, além de outros parâmetros. Então a gente consegue fazer essa avaliação da mecânica cardíaca. Como eu costumo dizer para os pacientes, é uma avaliação muito mais criteriosa e refinada mesmo, para a gente entender como que isso está funcionando. Beleza, pessoal, pega essas informações e vá já agendar a sua consulta com o seu cardiologista para ver se o seu coraçãozinho está beleza. Mas ele já deu uma chamada aqui explicando sobre a teoria da mola enferrujada. Então, para você que tem alguém na sua família com algum problema de coração, entenda o que é essa teoria que esse médico explica sobre a mola enferrujada, que é como funciona um coração de uma pessoa com alguma cardiopatia. Assiste porque é muito importante. Fuga do perigo. O coração você precisa correr, fugir, seu coração tem que estar capaz de responder a isso, né? Então é mais ou menos esse entendimento que a gente faz. A mola enferrujada, vamos dizer assim, mais dura. Você tem que fazer muita força para comprimir e ela já não relaxa completamente. Então o grande problema no começo é esse relaxamento cardíaco, né? Que é o momento que o coração enche de sangue para bombear de novo, entendeu? Se eu tenho um enchimento reduzido, o coração enche menos. Então a gente brinca que ele tem que dar um jeito ali. O que ele vai fazendo? Ele vai dilatando a câmara, tamanho do ventrículo, vai entrar mais sangue ali, né? Claro que isso é limitado, ele não vai conseguir ajustar isso indefinidamente, né? Então, no meu entendimento, o que ele fala, né? Ele compara a mola enferrujada com um coração que já perdeu a sua contratibilidade perante uma demanda de um esforço. Então, um coração que é uma mola enferrujada, ele não consegue se expandir adequadamente, mas na hora que ele precisa se contrair, o ventrículo esquerdo precisa se contrair para mandar o sangue, ele já não consegue fazer isso porque ele perdeu contratibilidade e ele não consegue mais enviar esse sangue. Então você começa a perder a sua capacidade de oxigenação e pode ter um sério risco na sua saúde. Não preciso nem entrar em detalhes. Muito interessante, assim como é no seu carro. Você está com o amortecedor do seu carro ruim, o carro fica duro pra caramba, fica uma bateção, ou seja, ela perde a capacidade de se contrair e amortecer os buracos, se perde eficiência, fica terrível, né? O coração é a mesma coisa, o músculo cardíaco também opera dessa forma. Agora, nessa próxima parte é importante que você entenda sobre o risco
que um atleta desse porte do William Martins sofre por ter aquele grande tamanho. É lindo ver aquilo no palco, é absurdo, a conquista, quanto que ele abdicou dos prazeres da vida, mas isso tem um ônus e é o que eu vou mostrar agora. Então fica no vídeo. Só que uma galinha ali já diz tudo, né? Cara, essa carinha não tá legal, hein? Olha lá. O que acontece? Pra tua idade cronológica, veja o quanto você tá mais velho. Um cara de 61 anos. Nossa, a saúde cardiovascular dele é de um idoso de 61 anos. E você vai entender por quê. Olha lá. É o equivalente, isso. Isso é o ônus. Isso é o ônus de um atleta bodybuilder, ainda mais na categoria Open. Entendeu? Então o que acontece? A gente percebe que lá na periferia, por isso que a gente vê a ponta do teu coração, filhatas que estão com o aumento dessa rigidez e a ponta torcendo para que compense no trabalho desse miocárdio teu, né, com aquele trabalho desperdiçado, fazendo com que ele esteja o menor possível durante o esforço. Entendeu? Essa dificuldade dele vascularizar, dele mandar oxigênio para todos os tecidos, é uma dificuldade que normalmente os cardiologistas esperam de um idoso de 61 anos de idade. Só que o William não tem 61 anos de idade, ele tem, sei lá, 35, se eu estiver errado, não sei que idade que ele tem, mas tá com 30 e poucos aí, tá novo. Mas é muito músculo para ele oxigenar e o coração dele precisa trabalhar dobrado, triplicado para contrair esse ventrículo para mandar sangue para toda essa quantidade de massa muscular que ele tem aqui. E isso aí exige esforço. E é por isso que normalmente você vê atleta desse calibre ficar ofegante numa atividade onde ele eleva um pouco a intensidade. Se ele está andando, ele começa a andar um pouquinho mais rápido, ele já fica um pouco mais ofegante. Se ele está subindo uma escada que nem é tão íngreme assim, mas o esforço é um pouco maior, ou se ele está fazendo um cardio numa subida, ele fica um pouco mais ofegante. Se um atleta com 80 quilos, uma pessoa que é praticante de atividade física com 80 quilos já sente, imagina um atleta desse calibre, com 130 quilos de massa muscular. A mesma coisa que ser obeso, cara. Independente do peso. Obesidade não é só de gordura, existe obesidade muscular. Então, por isso que agora o médico, o Dr. Alexandre, vai entrar na parte da importância de fazer o cardio. E você vai entender agora por que o cardio vai muito além de ajudar a reduzir percentual de gordura. Então assiste, porque é muito importante. Uma coisa está ligada à outra. A gente percebe que a tua periferia, o padrão de resistência vascular periférica está aumentado e ainda mais você está no período do off. O off-season corrobora mais ainda com isso, porque o ganho de peso faz com que esse músculo também tenha que trabalhar mais. Normalmente é o período onde vocês não fazem cardio, diminui o cardio, né? Depende de cada coach a orientação que vocês têm. Nessa questão deles diminuírem o cardio no off-season, é porque alguns atletas têm um metabolismo muito acelerado, causado pelo aumento da massa muscular. Quanto mais massa muscular você tem, maior vai ser a sua taxa metabólica basal, por isso que é muito importante que quem quer vencer a obesidade faça a musculação. Eu já expliquei isso em outros vídeos aqui, confere a playlist de treino e de fisiologia. E normalmente alguns atletas têm dificuldade de manter o peso, então eles diminuem o cardio, porque o cardio gasta muita caloria, e para eles conseguirem subir o peso. O coach gosta quando vê o peso subindo, né? O off tá dando certo, mas o coração não gosta dessa brincadeira, não. A gente sempre preconiza manter o cardio sempre fundamental, mesmo nas preparações de vocês até chegar à prep, mas isso, lógico, a gente não tem a mesma visão que o coach durante a preparação de vocês. Determinados colegas, né, falam que o cardio em determinado momento pode atrapalhar a preparação de vocês, mas em termos de coração, a falta dele sempre vai piorar. Se na preparação de vocês vai melhorar, para o coração a ausência do cardio sempre piora. Essa é a verdade. Então você vê como que, por mais que a gente tem que dar atenção para a saúde, para o esporte de alto rendimento, para que ele tenha
uma condição mínima para fazer a sua atividade, para vencer um campeonato, mas no esporte de alto rendimento eles querem performance, custe o que custar muitas vezes, mas a medicina já fica com a orelha em pé quando vê uma situação dessa. E isso tem um ônus disso aqui que a gente verifica. Lá na periferia ele sente. Aumenta a resistência vascular periférica, você não consegue otimizar esse teu débito cardíaco, e se você tem a frequência cardíaca de repouso mais alta, pior ainda. Entendeu, pessoal? É isso. Agora, assiste essa próxima parte, que é muito importante, porque ele vai entrar na parte de contenção de danos, o controle de danos para um esporte de bodybuilding, principalmente numa categoria open, como o William Martins. Por isso que a combinação das medicações são importantíssimas. Né? Ninguém blinda coração, isso é importante. A gente procura fazer um controle de dano o máximo possível, baseado na fisiologia realmente de um processo de insuficiência cardíaca. E ele começou falando sobre o uso de medicação, né? E é por isso que muitas vezes bodybuilders utilizam alguns medicamentos para justamente conter esses danos. Por exemplo, a gente teve um caso que foi divulgado recentemente do Matla, que era o amigo, colega lá do Gunley, que infelizmente nos deixou, que já está tendo que tomar 2 medicamentos para o coração para conter os danos. E felizmente ele estava fazendo lá os exames e detectou esse problema, aliás, com esse mesmo médico, o mesmo Dr. Alexandre, um cara muito legal, e está fazendo um trabalho muito necessário e recebendo esse público, né? Porque normalmente a medicina ela é muito conservadora, e não está errada de ser, e vem com maus olhos, né, essa população. Eu acho que os caras estão se destruindo à toa. E, infelizmente, alguns marombeiros estão mesmo, né? Tem cara que é irresponsável pra caramba, tem cara que não vai no médico, achando, não vou no médico porque quem procura acha. E coach também que tem essas ideias. Não, nem vai no médico porque quem procura acha. Se você é melhor não ficar sabendo mesmo, e se dá alguma merda, deu, né? As ideias. Então, vai no médico sim, cambada de marombeiro. Mas vamos seguir aqui. Então você entra com as medicações nesse sentido, né? Para tentar combater esse coração que está atordoado, né? Que tem um padrão de insuficiência, ou ele está sendo suficiente, mas está trabalhando demais para dar conta do serviço. Esse é o ponto que preocupa a gente. E só um adendo. O strain numericamente está normal, mas é aquilo que a gente falou, é um coração trabalhando para tentar compensar isso aqui. Beleza. Atualmente ele tá conseguindo, né? Mas, com o passar do tempo, isso a tendência é ir piorando. Então, você falou isso em 16, era o que a gente espera, ali 15, né? No seu perfil. É como se ele tivesse hiperestimado, por esse coração tá tão... Tá hiperestimado. Então, aquele coração ainda trabalhando muito, ele tá conseguindo manter, né? Mas é o que a gente estava discutindo, uma máquina que a máquina não vai funcionar para sempre desta maneira, né? Exatamente, por isso que os caras não ficam pesados assim o tempo todo. Normalmente eles deixam o peso baixar para depois que for aproximando de uma competição eles voltam a subir o peso, porque senão, coitado da saúde, né? Não tem saúde para lidar com isso aí, não dá. É a mesma sensação de um obeso em torno de esforço cardíaco. Mas o esporte de alto rendimento faz com que os atletas tenham vida útil. É por isso que agora é importante que você saiba o quanto que os médicos se importam sim com esses atletas no pós-palco. Então assiste essa parte, que é muito importante. Outro esporte, isso tem dia e hora para acabar. Sim. Em qualquer outro esporte é outra performance, pessoal. Essa é a verdade. Isso tem dia e hora para acabar. Só que o importante é que o trabalho meu e do Gabriel é gerar uma condição para que vocês tenham o pós-palco. Como qualquer outro atleta, o futebolista, como tem o pessoal do basquete, do vôlei, da NFL, né? E os atletas bodybuilder também precisam ter uma qualidade de vida pós-palco, condizente com tanta coisa que você abdicou anteriormente na tua vida. Porque em casa o pessoal tem ideia, mas só sabe realmente o que você abdica é você e tua família. É verdade. Teus amigos ao teu redor têm esse convívio, eu convivo com vocês, eu tenho, sinto isso, mas realmente quem sabe é você e tua família. E não é fácil.
Se eu vejo que não é fácil, então eu sei que é muito mais difícil ainda para vocês. Olha só que interessante, né? Quanto que tem médico que se preocupa assim com a vida dos atletas. Tem gente que olha para esses caras, também destruiu a vida inteira, agora tá querendo consertar os erros, justamente porque no pós-palco o cara tem filho, tem família, tem esposa, tem marido e a vida continua. Depois encerra a carreira, inicia-se uma nova vida como empresário. Você vê o Chris Bumstead não está mais competindo, mas está cuidando das empresas dele. Tem a Raw, empresa de suplemento, entre outras. Está fazendo outras coisas, está fazendo aqueles treinos diferentes, que eu já reagi aqui, inclusive. Tem uma vida após isso. Às vezes essa vida paralela de empresário começa paralelamente, mas ele já está planejando. Hora que ele encerrar, ele já tem planos para o futuro. Às vezes ele não tem filho durante o período de competição, mas deseja ter após. E é nesse momento pós-competição que ele vai ter mais tempo para cuidar. Então é importante sim que um atleta de alto rendimento, independente da modalidade, basquete, futebol, rugby, bodybuilding, cuide sim sempre no bodybuilding, claro, por causa do uso dos fármacos. Tem todo um dano que isso causa no corpo, claro, isso é inegável, mas ter um acompanhamento médico que entenda um pouco mais sobre esse esporte, por mais nocivo que seja, é necessário conter danos. Como eu falei anteriormente, muitas vezes um bodybuilder tem que tomar medicamentos para conter esses danos, nem que seja medicamento por causa da ginecomastia. Eu não vou falar nomes, para ninguém ficar, eu vi aquele influenciador falando que tal medicamento é bom para ginecomastia, eu tenho uma tetinha aqui e tal, então eu vou... Não, tá? Porque eu não trabalho com prescrição, depois vão falar que eu me prescrevi as coisas, então eu prefiro não entrar nessa treta. Vocês entenderam a ideia, pessoal? É muito importante que você, marombeiro, pare com essas ideias de não ir no médico para evitar achar dano. Nem vou no médico porque vai que tem, né? Quem procura acha. Para com essas ideias, tá? Principalmente você gosta de tomar umas paradinhas. Então é isso, vimos nesse vídeo o exame de ecocardiograma, todo o trabalho em conjunto com uma equipe médica para conter danos, para que o atleta de alto rendimento, que por mais que valorize a performance, o corpo é uma ferramenta de trabalho, afinal de contas, como todo esporte de alto rendimento, o bodybuilding também tem sua vida pós-palco e o atleta tem os seus sonhos de montar empresas depois que a sua vida de competição se encerra. Esse vídeo é muito necessário. Parabéns, William Martins, muito obrigado de verdade por ter mostrado esse vídeo, muito necessário. Se você gosta de vídeo assim, quer receber mais vídeos assim, aprender mais, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho das notificações. Tá precisando de suplementação de qualidade? Dá uma passada lá no site da Probiótica, use o cupom EUPRO para ganhar 15% de desconto. Me segue também nas outras redes sociais de vídeos curtos, Instagram, TikTok, Facebook, para me acompanhar lá também. Lá tem vídeos curtos com dicas rápidas e direto no ponto. E acompanha o vídeo que está relacionado à playlist de reacts para você aprender e se entreter mais comigo. Valeu? Forte abraço, fica com Deus. Eu sou o Personal Fábio Vilas Boas e a gente se vê no próximo vídeo.